Boa tarde, senhoras e senhores. Acabou o carnaval. Ele não acaba nunca. Isso aqui não acaba nunca. Não acaba. Eu já percebi que isso não acaba nunca. Mas tudo bem. Nós estamos de volta. Que é o que importa. Que é o que importa. Que é o que importa. Importa mais os senhores estarem nos vendo vocês aí. estarem aí vendo a gente. Continuem. Que se vocês não desistirem, nós também não desistimos. Bom, eu gostaria que o Pedrinho desse uma opinião sobre o gesto tresloucado do nosso queridíssimo general Heleno, que parece que escapou alguma coisa, né, Pedrinho? Ele deve ter sido ele uma acho falha. que gosta de arte oriental e deve ter se confundido com os perros de Fo e acrescentou o Dace. Dace. Né? Pois é, então, e ficou isso que está aí. E isso, olha, graças a ele ter tido essa pequena falha. Nem me chama de falha, esse lapsus linguae. Lapsus linguae. Em latim fica tudo mais chique. Mas exatamente. é o seguinte, aliás, você me lembra depois dessa história, que eu preciso comentar contigo, fora do ar, mas desculpa, eu estou falando agora, porque isso aqui é assim. Sobre você que gosta de cultura inglesa, etc. Tal, me lembra sobre religião e Inglaterra. Tá. Me lembrando dessas duas coisas, muito bom. Bom, muito bem. Voltando ao foda-se. Opa, escapou. Como escapou para ele também. O perro de fogo está aqui, ó. Essa é uma estilização. É uma estilização. Ele está estilizado, mas está muito bonito também. Olha aqui, ó. Olha as coisas que a gente tem aqui. Que é uma beleza. Olha, uma beleza, uma obra. Não, e o convite que nós sempre fazemos para os queridos ouvintes aí, continua em pé. É vir algum dia gravar conosco. Exatamente. Quase toda terça-feira, às 15 horas. Chega mais para cá um pouquinho, você está fora aqui. Só avisar antes, porque por qualquer motivo, ou de interrupção das vias públicas aqui, por causa de alguma coisa importantíssima, é carnaval de gay trans. Aí fecha qualquer rua aqui, só pode dar uma farra. Por exemplo, hoje, eu vou cobrar no ar aqui, a Vera Amati teria que estar aqui, eu também não me lembrei de chamá-la, mas ela se ofereceu para vir aqui para falar de uma pesquisa que ela está fazendo interessantíssima. Eu não vou adiantar nada porque ela vai vir em um programa próximo, em algum momento, e a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto absolutamente interessante, que vai revirar a história do Brasil. Mas aguardem, em breve, uma revirada na história do Brasil. Pedrinho, não contentes com tudo que estão fazendo aí, o editor da revista Isto É chamou o nosso mito de corno. Ele falou com palavras mais elegantes. Assim. Lembrei muito daquela história do Boccaccio, que você diz com as palavras mais inocentes se falar as maiores barbaridades. Né? Ele não falou corno, mas ele botou a bola na marca do pênalti para todos os petralhas botarem. O presidente é corno. Então a internet está cheia de presidente é corno. Aí, mais ou menos no mesmo estilo, é o outro chamar alguém e dizer assim: a comadre da sua madrinha não é séria. Bom, vocês veem que a gente se diverte. Bom, vamos atender algumas coisas que são importantes. Por exemplo, quem nos escreve? Quero falar para o Norberto Chama. Norberto, eu estou em dívida com você. Com o carnaval e com tudo, você me falou sobre... Eu tinha ido no Natal a Erechim, etc. E você me falou de, se não me engano, já faz tanto tempo que alguma coisa pode ter passado, mas de colônia judaica perto de Erechim, etc. Você levantou uma lebre aí e falou da revista Morachá, que é da Lili Safra, ou da Vic Safra, agora não... uma das revistas mais bem feitas que eu já vi na minha vida. E que eu tive o prazer de colaborar com alguns artigos. Então, eu quando vi que você me escreveu, eu imediatamente pensei em mandar para você um artigo que eu escrevi para essa revista, que não por eu ter escrito, mas é uma curiosidade que pouca gente sabe, sobre essa chegada dos judeus aí no Rio Grande do Sul. E é um artigo que tem coisas bem curiosas. E eu pensei, quando você escreveu, em te mandar esse artigo,
que eu tenho. Só que eu tive uns problemas com o meu computador e uma coisa absurda, eu tenho uma pasta que o nome dela é livros, e que tem praticamente tudo que eu já escrevi está dentro dessa pasta. Então, você imagina o tamanho. E essa pasta sumiu do meu computador. Bom, para a alegria desse que vos falo, eu consegui recuperar a pasta ontem. Então, mas não teve tempo de achar esse artigo específico. Mas eu vou encontrar o artigo e vou mandar para você, porque é bem interessante. Fica ali perto de Chim mesmo, em Quatro Irmãos, que foi comprada por um judeu milionário da época em que essa colônia se estabeleceu, não lembro a data, mas no início do século passado, chamado Philipson, que era dono das estradas de ferro aqui, que construiu as estradas de ferro para ir para lá, etc. Então, é um artigo bem interessante e está prometido. E o Pedrinho vai responder a uma pergunta que foi feita, que foi tão interessante, que afetou a mim, eu acho que afeta a todas as pessoas. Especificamente, tinham dois comentários, um do Sou Brasil e outro da Salete de Fátima Medeiros, sobre questão de lucro imobiliário, quando a pessoa vende, incidência de imposto. Se eu não me engano, a alíquota que foi mencionada é de 15%. Exatamente. Então, mas melhorou, porque antigamente você não podia comprar o valor de aquisição. Então, com as sucessivas trocas de moeda e de tablitas, o valor de aquisição era ridiculamente pequeno em relação ao valor da venda. Então, você era tributado muito mais do que deveria ser, né? Eu não sou especialista em direito imobiliário, e um avô meu dizia que quem fala sem ter certeza ou toma ou dá prejuízo. É verdade. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, né? Estava comentando com o Hilton antes de começarmos a gravar, que o povo que foi mais violentado pelos seus governos na história foi o povo francês. Então eles tinham pavor de tudo que era governo, desde a época medieval até hoje, que nós estamos vendo as barbaridades que acontecem na França. Este é exatamente o ponto que eu queria que você me lembrasse para te falar sobre impostos na Inglaterra, que é da igreja, impostos, etc. A gente vai falar depois, quem sabe até atrás para um programa futuro. Mas, enfim, então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem um livro magnífico, que eu acho que eu já citei aqui no programa anterior, chamado O Inventor do Papel. É um título sugestivo, porque, na verdade, esse senhor era inventor do papel moeda. Foi o primeiro sujeito que teve a ideia de guardar o lastro, no caso, ouro e prata. É o custo, né? Exatamente. Em vez de você cunhar moedas de prata e de ouro, você pegava um papel e imprimia. Exatamente. Esse senhor era um escocês chamado John Law, né? Ainda no tempo do ancião regime, portanto, ainda bem antes da Revolução Francesa. E até hoje, as pessoas, principalmente no interior da França, de vez em quando acham um tesouro. Seus antepassados, de medos e confiscos, punham numa caixa metálica e enterravam. O que vai começar a acontecer aqui também, né? Aqui eu não sei, porque o pessoal aqui é muito comodista. Imagine você ter que pegar uma pá, abrir o buraco. Primeiro você precisa ter a terra, né? O único terreno urbano que eu tenho é aqui no cemitério da Consolação. Então, para mim, seria mais difícil um pouco. E corre o risco de ser roubado. Mas já estão saqueando lá. Mas esses saques do cemitério, mudando de assunto, mas no mesmo assunto, são fomentados para acabar com a história das famílias, com a memória das famílias. Então, roubam placas de bronze que tinham o nome dos antepassados, tudo, outras inscrições, roubam estátuas. Faz muito tempo que eu não vou lá, mas tinha estátuas magníficas, túmulos magníficos, feitos pelos grandes artistas e escultores aqui. Acho que o Brecheret fez alguns túmulos aqui, etc. Mas, enfim, o problema é que nosso clube aqui fica perto do cemitério do Araçá. E há muito tempo atrás, numa das eleições, eu vi pichado na parede do cemitério assim, covas nem morto. É muito adequado. Bem atual. Então,
essa lateral, que é a Rua Major Natanael, tinha alguns nichos no muro com estátuas magníficas. Exatamente. Uma ainda está lá, ou estava até anteontem, né? A outra já roubaram, deve ter quebrado ou vendido. Falando nessa coisa de história de pichação antiga, que é atual, eu me lembro de uma pichação no muro, no Morumbi, lá perto do portal do Morumbi, que eu vi na época, nos anos de chumbo, né? Que é muito válida hoje. Assim, não compre, estava escrito assim no muro, não compre jornais, minta você mesmo. Exatamente. Ele está bem atual hoje. Né? Uma que eu lembro também, isso foi por volta de 78, 79, num retorno ali, quem estava na Marginal queria pegar a Cidade Jardim, tinha um muro escrito assim, Pimpão versus Onça. Eu me identificava muito com a minha ex-mulher, né? Minha mulher na época, assim, né? O Pimpão versus Onça. Eu era o Pimpão e ela era a Onça. Assim. Então, são uma delícia das memórias urbanas e tudo mais. Que, aliás, falta um cronista hoje em dia no para Morumbi escrever. tinha uma pichação também que era maravilhosa, dizia assim, não fume maconha, você vai ficar igual a seu pai. É uma maravilha. Não, mas e a pichação também, já falei isso outras vezes, é proposital, é para emporcalhar o habitat da burguesia. Exatamente. Então, pichar lojas em funcionamento, eles têm medo, porque o dono da loja pode deixar um capanga lá de noite para pregar fogo no pichador. Mas se a loja fecha, bota uma placa de vende ou aluga-se, no dia seguinte está pichado inteiro. Porcalhada inteirinha. Né? Quem lê meus artigos no Alerta Total, no Alerta não tem, mas quem lê meus artigos no Facebook, que são os artigos do Alerta Total, tem uma foto minha lá, na frente de uma parede toda pichada, mas aquela, a meu ver, pelo menos, eu olhando para ela, aquilo até representou para mim, por isso que eu parei na frente e tirei a foto, um pouco do caos da arte urbana, né? Então, aquilo é uma parede dentro de um elevador em Los Angeles, que é numa loja chamada Amoeba, que é uma loja assim de gig, de nerd, etc. E que dentro do contexto aquilo lá serve. Mas foi pichado justamente ali, dentro do... Tipo assim, esta parede está posta aqui para ser pichada. Os caras picharam. Não é uma violência como aqui em São Paulo. Não é como aqui em São Paulo. É que a parede para ser pichada, eu acho uma ideia genial. Bom, na Inglaterra, eu acho que é na Inglaterra, o Basquiat, né? Ninguém nem sabe quem é o cara, ele nunca apareceu, mas o Basquiat tem muros que valem uma barbaridade. E agora parece que picharam em cima da pichação do Basquiat. E ele, inclusive, deu uma declaração que achou que aquilo seria um complemento da obra. Então, maneiras de ver. Mas eu lembro a parede a ser pichada, quando inventaram aquelas toalhinhas de papel em alguns restaurantes, que já vinham, você entrava no restaurante e tinha lápis de cor, a toalha de papel para você desenhar, pintar, etc. Para as crianças, né? É lápis de cera. Lápis de cera. Exatamente. Então, a parede só é uma toalhinha maior. Agora, se ela for para pichar, ok. Agora, se ela não for para pichar, por favor, respeite, né? Porque não é arte, nada, né? Que o pessoal aqui não respeita pai e mãe, vai respeitar a parede alheia, né? Essa pichação em cima da pichação que você falou, eu tenho um amigo que falou assim, é o começo da entropia da entropia. Então, que maravilha! Isso é maravilha. A entropia da entropia. Que vai voltar a consertar tudo por obra da evolução. Exatamente. Acaso, né? Olha, Pedrinho, agora você falou de entropia, eu me lembrei de um conto. Bom, vocês que estão nos assistindo, vocês são gente de cabeça muito boa. É o melhor público que tem. Aliás, deu uma subida no número de ouvintes. Estamos com 195. Olha que barbaridade. Empacamos meses com 171 inscritos. Agora subiu. Falta 5 para 200. Vamos lá, ajuda a gente. Mas isso também, aqui no nosso programa, não é de varejo. Nós falamos de coisa filosófica. Né? Tudo, em qualquer assunto. Nós não estamos vendo o assunto do dia do Jornal Nacional, que quase sempre é merda. Enfim, então nós estamos falando de coisas. Nós estamos falando de coisas que nós estamos vendo o que está acontecendo sociologicamente. Né? Esse problema todo de fazer carnaval em qualquer feriado do ano,
para quem tem a infelicidade de ter uma casa ou ter um caminho naquela rua que ele sempre... Vila Madalena, essas coisas assim, o cara enlouquece. O cara fica enlouquece. Não, e o imóvel do cara perde o valor total, porque ninguém quer morar lá. É como você ter a feira livre na frente da sua casa. Se você já comprou o apartamento ou a casa sabendo que tinha feira livre, paciência, você já deve ter comprado com o deságio, né? Agora, você está num bairro que algum gênio, entre aspas, triplas, né, resolve mudar a feira livre de uma rua para a sua rua, você está frito, né? Aí, então, tem algumas táticas de terrorismo urbano, que um dos maiores gênios que eu conheci na minha vida disse: terrorismo urbano é você fazer alguma coisa que não deixe rastro, né? Então, ele falava no tempo do regime militar, se o sujeito comprasse aqueles travesseirinhos de óleo para motor, de óleo para automóvel, vinha num travesseirinho de plástico assim, e uma caixinha de Gillette, às 4 horas da manhã ele entrava no túnel da 9 de julho, rasgava um saquinho e jogava pela janela. E nos principais túneis aqui de São Paulo. Às 5 horas da manhã, o primeiro desavisado que vinha em velocidade, o carro girava, batia. Aí vinha o outro, batia nele. Então, fechava o túnel. Ele fechava o túnel, sem ter carregado nenhum produto proibido, tipo arma, tudo mais. Não. Então, a questão do terrorismo é o terrorismo da inteligência. Não? Nós já falamos aqui que um dos filmes mais impressionantes, interessantes que eu já vi, tinha um labirinto de paredes móveis espelhadas. Aí você perde totalmente o seu ponto de referência. Total. Aí os mais cultos vão dizer, mas você não podia usar o fio de Ariadne? Né? Não, porque na movimentação das paredes rasgava o fio, ou enroscava o fio. Você sabe que é importante isso, essa questão da localização. Eu, por exemplo, morei 6 anos em Santiago do Chile, conheço a cidade muito bem, trabalhei lá, etc. E depois de muito tempo, 20 anos, houve uma revolução total lá fizeram vias expressas, tipo assim, freeways, como em Los Angeles. Então você vai com muita facilidade de um lado a outro da cidade. Mas eu cheguei no aeroporto, aluguei um carro, faz um ano, mais ou menos. Eu estava com meus filhos, com a minha mulher, assim, e tinha alugado pelo Airbnb um apartamento num local perto de onde eu morava, quando eu morava lá. Aí eu peguei o carro no aeroporto e me perdi. Por quê? Porque me perdi porque você vai por muitos túneis e você vai por baixo, você não tem o skyline. Então, não tendo o skyline, você perde totalmente o ponto de referência. É terrível. E quando você perde o ponto de referência, se sentir perdido num lugar onde você conhece, é terrível. Então, esse domínio da população, através desses artifícios, por exemplo, no carnaval, as ruas que os caras fecharam, proibindo que você se locomovesse de um lado a outro com certa facilidade. Eu no anterior ao carnaval, fui fazer uma visita ao cemitério Getsemane, no Morumbi, eu conheço o caminho perfeitamente. Quando eu cheguei no túnel, saindo aqui de Higienópolis, e fui até a 23 de maio, cheguei no túnel Ayrton Senna, estava fechado, porque os caras estavam brincando no carnaval. Vocês não têm ideia da volta que eu dei. Eu andei uns 40 ou 50 quilômetros para chegar lá, e com o Google Go, porque senão eu não chegava lá. Isso pessoas do nosso grupo de estudos já batizaram de terrorismo de Estado. É terrorismo de Estado. Como eles querem desesperar a burguesia, então eles querem acabar com o habitat, acabar com a mobilidade. Esse negócio de fechar a Avenida Paulista aos domingos, quem tem infelicidade de morar para lá, se precisar vir para o lado do jardim, está frito. Só consegue atravessar pelo túnel do 9 de julho. Então, Pedrinho, se você me permite, claro. Está terminando, mas eu quero, e que eu gostaria que você desse também, o teu pitaco nisso. A gente pode acabar com isso. A gente tem o poder, artigo 1º da Constituição, todo o poder emana do povo. Se todo o poder emana do povo, dia 15 agora, nós temos uma grande mobilização, 15 de março, na Avenida Paulista, para acabar com tudo isso que a gente está falando, para acabar com a ditadura do Congresso, com as elucubrações do Maia, do STF. Que é muito então, pior, nós temos, compareço,
o passo adiante é o seguinte, em outubro temos eleição para prefeito. Nós, aqui, eu e o Pedrinho, temos um pré-candidato, que é uma pessoa compromissada com a gente e com todos nós de melhorar São Paulo, de acertar São Paulo. É o doutor Antônio José Ribas Paiva, nosso pré-candidato. Nosso pré-candidato. Então, vocês, por favor, na hora de votar, pensem em vocês. Não pensem em outra coisa. Pensem no futuro dos seus filhos, de vocês. Dos netos. Dos netos, é isso. Procurem, pesquisem, é fácil. Procure, Dr. Antônio José Ribas Paiva. Ele já tem página no Facebook. Tem página. Chama Dr. Ribas, a página. Dr. Ribas. E ele é advogado, além de ser uma pessoa extremamente culta. E é produtor rural também. Ele conhece o Brasil real. E sabe das coisas. Então, vocês pesquisem, busquem o nome dele na internet, no Google, etc. Não estou pedindo que vocês votem nele de graça. Vejam quem é. Está na hora de mudar. Está na hora de acabar com a ditadura do crime. Nós estamos vivendo sobre a ditadura do crime. Eu não vou dizer que é promessa, porque é o seguinte, a gente convive com ele, a gente sabe, a gente pensa igual, e vocês que nos assistem, que pensam igual a gente, por favor, divulguem isso, para que ele provavelmente vai se tornar candidato, não é ainda, mas se ele for candidato, toda ajuda é importante para que a gente melhore essa cidade, torne ela mais humana. Devolver, como diz o Dr. Ribas, devolver São Paulo ao povo. É isso aí. Tá bom? Olha, um beijo para todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Voltem sempre, nos assistam, deem like, sininho, essas coisas que você sabe. Mordo. O Pedrinho sempre fala que mordo. Eu acho que ele é meio sadomasoquista, mas a gente nunca entrou nesse detalhe. Um beijo para todos. Até o próximo. Tchau, tchau.